Meus irmãos, a minha palestra, ela tem como nome, título, né? Chama-se Como Pregar. Repitam, por favor, como pregar. Repitam. De novo. Exatamente. E eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem não abriu, está escrito ali, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você deve estar se perguntando, talvez, o que tem a ver esse versículo com o tema, né? Que é como pregar. Vocês conseguem entender? Você pode falar assim, a ansiedade. A pessoa que vai pregar, ela fica ansiosa, ela fica com medo, nervosa. É verdade. Mesmo eu, com alguma experiência, sempre fico nervoso, tímido antes de pregar. Mas não é por isso que eu pedi para os irmãos abrirem essa passagem. Eu pedi para os irmãos abrirem porque essa foi a primeira passagem que eu li e preguei numa igreja. Eu tinha por volta de uns 10 anos. Sibeli, abre a imagem. Eu trouxe a imagem quando eu preguei essa passagem. Olha, os irmãos verem. Eu petitinho, ó. Olha lá que gracinha. Deixa eu ver. Eu era gordinho. Gordinho não, obeso. Lembram da palavra da gula? Deus falou muito comigo. E é engraçado, quer ver? Deixa eu apagar a luz de novo. Eu li essa passagem que eu anunciei aqui para os irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e eu estava com, não sei se os irmãos conseguem ver aqui, com uma mancha no nariz, tá vendo? Era a primeira vez que eu ia pregar a palavra, e eu estava super nervoso, tímido, né, com medo, todos os tipos de sentimentos borbulhavam dentro de mim, e nessa mesma semana surgiu tipo um fungo no meu nariz, na ponta do meu nariz. E aí, o remédio que passava nele deixava meu nariz todo vermelho, como estava ali. A imagem nem captura direito, né? Porque isso foi, sei lá, 2010, 2011. Então, a qualidade de imagem não era muito boa. Mas eu fiquei com o nariz de palhaço. E era a primeira vez que eu ia pregar, então piorou ainda mais a minha situação. E eu lembro que eu fiz um esboço de pregação, em cima desse tema que eu falei com os irmãos, que é a ansiedade. Eu peguei meu caderninho, dava até para ver na imagem ali, tinha um caderninho meu. Eu escrevi bonitinho, muito parecido como eu faço hoje, com minhas anotações. Eu tenho um caderno de pregação hoje, muito bom. Mais para frente eu vou dar essa dica para os irmãos de terem um caderno de pregação, se eu lembrar e se der tempo, porque muita coisa a dizer. Mas aí eu preparei para falar de 5 a 10 minutos. Afinal, era uma palavra de saudação, de abertura de culto, como seria comparando com nossa liturgia da Igreja CB Paz. E sabe quanto tempo eu falei, meus queridos? Eu preparei 5 ou 10 minutos. Eu falei, menos de 1 minuto. Eu estava tão nervoso, com tanto medo, que vocês viram que meu pai estava na imagem de fundo, né? Ele estava ali para me dar apoio, porque eu estava muito nervoso, com muito medo. Eu gaguejava, falava, tudo que eu preparei, eu não devo ter falado nem 10% do que eu preparei, e não foi muito bom. Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, numa igreja, de anunciar a palavra. E desde então, eu tenho tido cada vez mais oportunidade de pregar, de anunciar o Evangelho. Isso devia ter uns 10, 11 anos ou menos. Na verdade, eu não faço ideia quantos anos eu tinha ali. Mas hoje eu tenho 24. Então, lá se foram 14 anos. Eu sou jovem, talvez eu não tenha toda a bagagem que um pregador como o pastor Marcos tem. Talvez ele que devesse ensinar como pregar, mas fiz essa introdução para os irmãos para vocês saberem que eu tenho algo a ensinar a vocês. Talvez não seja muito, mas eu tenho algo que eu aprendi nesses anos, principalmente nos meus 15 anos para frente, que eu comecei a liderar uma célula lá em Araxá, desde por volta de 2015, 14, eu comecei a liderar uma célula, e por 2 a 3 anos, quase que ininterruptos, eu pregava toda semana nessa célula. Eu ainda não tinha aprendido algo que eu vim entender quando eu participei, né, vim participar da CB Paz de Viçosa, que é descentralizar as coisas numa célula. Eu era muito centralizador. Eu pregava, meus queridos, isso aqui é vergonhoso falar isso hoje, mas eu pregava, eu dirigia, eu louvava, a pessoa que louvava era eu. Pense num desafio, aí quem estava aí no batismo viu tanto que eu sou desafinado. Eu que louvava, e louvava toda semana o mesmo louvor, que era o número 15 da harpa cristã, sabe? Toda semana, os meninos até decoraram o versículo.
eu cheguei a fazer algo parecido na célula aqui, toda semana louvava o único, que eu gosto, tem umas músicas que eu gosto, eu fixo nelas. Mas então, por 2 a 3 anos ininterruptos, eu preguei, errei, aprendi, estudei, e depois disso, eu vim para Viçosa, comecei a pregar na célula, liderar, ser co-líder da célula de jovens de lá. Depois eu vim para cá e comecei a ter oportunidades nos cultos lá da igreja de Viçosa e aqui. E estou aqui hoje para ensinar os irmãos, ou pelo menos passar aquilo que eu aprendi, acho melhor dizer dessa maneira, o que eu aprendi nesses anos de como pregar. Então, são 2 questões que eu quero abordar com os irmãos aqui. Primeiro, a pregação, ela deve ser dividida em construção e comunicação. Antes de você chegar num púlpito, ou numa célula, ou num ambiente, seja no seu trabalho, onde você tiver a oportunidade de pregar e anunciar o evangelho, é necessária uma construção. Mesmo que seja algo que você surja dali de repente, né, você está tendo uma conversa informal e surja uma oportunidade de você anunciar as grandezas do nosso Senhor, pregar as boas novas. Você tem que ter uma construção por trás. E essa construção, nem que seja uma leitura bíblica diária, um devocional diário, para você ter o que dizer naquele momento. Então é necessário uma construção. Primeiro de tudo, meus queridos, é você estudar para entender. A primeira base da construção, antes de você anunciar a verdade do evangelho, é você estudar para entender e aprender a viver aquilo. Eu comecei dessa maneira. Eu não tinha pretensões de pregar, eu acabei me apaixonando por isso, mas desde a minha infância eu procurava entender a palavra de Deus para poder viver. E quando eu descobria o que deveria ser feito, via que eu não fazia, eu começava a olhar para meus irmãos e notar que eles também não faziam. Então eu senti no direito de falar para os irmãos, anunciar para os irmãos, eu também agia dessa maneira, é necessário que a gente mude por causa disso, disso e isso. Isso é um princípio bíblico que deve ser feito assim, porque eu entendi, eu comecei a viver e só depois eu comecei a pregar. A palavra, meus queridos, ela tem que queimar no seu coração. A Esther fala isso comigo de vez em quando, né? Que nós não somos garçons, a gente não está ali entregando de bandeja um alimento, não, a gente tem que consumir esse alimento para poder entregar para os nossos irmãos. John Wesley falava isso. Uma vez perguntaram para ele, por que a palavra dele, mais ou menos assim a história, eu não lembro com perfeição, mas por que ele anunciava tão bem? Ele falou assim, porque eu não anuncio, eu queimo. Eu me coloco em chamas e convido as pessoas para me verem queimar. É assim que nós devemos anunciar o evangelho, é assim que nós devemos pregar. Antes de tudo, o princípio de tudo é você viver aquilo, é você entender aquilo e deixar aquilo te consumir inteiramente. Se você não tem zelo por algo que você vai anunciar, não pregue. Uma vez eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando que ele foi pregar numa igreja e atrás do púlpito tinha uma frase assim, se Deus não falou com você, não fale a nós. Não permita, meus queridos, não permita que o seu ego, o seu orgulho, ou uma mera responsabilidade que alguém vai te incumbir, de subir aqui para falar aquilo que Deus não falou com você, daquilo que você não tem certeza, daquilo que você não tem convicção. Porque às vezes Deus até te falou algo, você tem até uma direção, um sentimento, mas você ainda não tem firmeza daquilo. Se você não vier pregar com firmeza e convicção, você vai fazer uma pregação mediana, medíocre. Todos aqui conhecem Billy Graham? Um dos maiores pregadores da história. Vocês já viram a palavra dele? Tem várias dublagens aí. Você vai ver que as palavras dele, elas não são densas teologicamente. É muito difícil você ver ele falando sobre escatologia, sobre coisas mais profundas do evangelho. Ele normalmente apresentava o plano de salvação, falava sobre alguns pecados, e falava que nós somos pecadores e precisamos de arrependimento para que sejamos salvos. Ele falava basicamente isso, mas por que uma mensagem tão simples, dita de uma maneira tão simples, ele não tinha uma linguagem também muito profunda, ele falava de maneira clara e eficiente, mas por que ele cativava tantas pessoas e, através da vida dele, Deus salvou milhões, não foi milhares, foi milhões de almas. Vocês sabem por quê? Pela convicção dele. Você vê os vídeos desse cara, ele fala, meus irmãos, ele faz até assim, meus irmãos, vocês fazem isso, não devem fazer isso, isso é pecado, o Senhor, sabe, você via a firmeza, a força nele, profundo zelo pela palavra. E essa convicção convencia as pessoas.
Porque se você crê naquilo que você está anunciando, as pessoas têm que ver que você entende, que você vive e aquilo te consome. Porque senão elas não vão receber. Você comeria algo de uma lanchonete que nem o dono come? Eu não faria isso. Se o dono viesse, não como não. Mas você vê o dono comendo ali o sanduíche dele, é meu sanduíche assim, você fala assim, nossa, esse cara realmente acredita no que ele faz, ele deve fazer com amor, com zelo, eu quero experimentar isso aí também. Então nós devemos passar para o outro aquilo que a gente tem profundo desejo, zelo, amor, apego, paixão, convicção. Então, meus queridos, antes de você estudar para anunciar algo, para preparar uma estrutura de pregação, estude para você entender. Depois de entender, viver. É isso aqui, ó. Essa é a ordem. Primeiro você entende, depois você vive. Quando você tem uma vida de experiências nessa área, aí você prega. Imagina se eu tivesse pregado, eu não sei se todos ouviram aqui minha palavra sobre gula, quando eu era gordinho daquele jeito ali. Que moral ia ter para falar sobre gula, um gordão aqui falando sobre gula? Isso é hipocrisia. Se bem que o Robertinho outro dia bateu a mão na minha barriga e falou, o casamento te fez bem, né, Henrique? Mas eu estou correndo atrás disso aí. O Esther está de prova, que eu estou fazendo exercício. E comendo melhor. Então, é necessário que a gente entenda, viva e depois pregue. Porque aí as pessoas vão receber, e mais do que isso, não adianta você salvar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta, meus queridos. Acima de tudo, nós vamos responder individualmente diante de Deus. No tribunal de Cristo, você vai ganhar galardões, respeito, presentes. Eu não sei a extensão dos presentes e da alegria que Deus vai te proporcionar por ter anunciado o Evangelho. Isso é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio enorme. Nós vamos ser extremamente agraciados nos céus, na Nova Jerusalém, por Deus. A Bíblia não deixa claro como será isso, mas vamos ser recompensados toda vez que nós pregamos, toda vez que nós ensinamos, toda vez que nós levamos uma pessoa a Cristo, seremos recompensados por isso. Então, é um privilégio. Mas isso é recompensa. Você tem que estar lá no céu primeiro. Do que adianta você ter uma fila de recompensa a receber se você não vai estar no céu, vai estar queimando no inferno? Então, acima de tudo, viva a palavra, entenda a palavra para depois anunciar a palavra. Senão, de nada vai ter valido a pena. Nós vemos isso em Esdras, capítulo 7, versículo 10, Cibele. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Está escrito assim, ó. Pois Esdras tinha decidido... Esdras 7, 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar, olha a ordem, estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Depois disso, ia ensinar seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, a ordem simples, clara e direta, aprenda isso. Não ouse vir ao púlpito sem estudar, praticar antes. Essa é a ordem. Estude, pratique, aí venha pregar. Tenha autoridade para anunciar. E é claro, meus queridos, nós devemos entender. Eu lembro uma vez que eu participei do Marcelo, que eu vi isso claramente. Uma menina, ela começou a falar, a contar a história do autor do livro de João, o evangelho que escreveu João. E a pregação dela foi inteira baseada no evangelho de João. E ela começou, fez a introdução dela, e na hora que ela começou a abordar, sobre a vida específica de João, ela abriu lá e começou a ler a história de João Batista. E começou a falar de João Batista isso, aquilo e tal. Então, a pessoa que ela anunciou nesse dia na célula, ela não estudou o suficiente para saber que o evangelho de João não foi o João Batista que escreveu. Foi o João, discípulo de Jesus, o discípulo amado, o único que não morreu, que escreveu o livro de Apocalipse e as cartas deles, as epístolas que estão no final da Bíblia. É outro João. A gente não pode cometer esse equívoco de não estudar, não entender antes de praticar, porque além da gente pode perder a salvação e as pessoas não aceitarem aquilo que a gente vai dizer por não ver convicção, a gente passar o maior mico possível. Eu passei a célula inteira com a mão na cabeça, assim, morrendo de vergonha por ela. Eu percebi que as pessoas também, não todas, tinha novos convertidos lá, nem todo mundo sabe disso, mas notaram isso. E a pregação dela, pelo menos para mim, eu não recebi nada, porque eu fiquei com vergonha. Então, meus queridos, entendam, vivam e preguem a palavra. Depois disso, depois que a gente aprende esses três requisitos para que a gente possa subir no púlpito ou ir numa célula e começar a anunciar as palavras do Senhor,
é necessário uma coisa que é importantíssima, que eu priorizo muito, que todo sábado os irmãos estão convidados a participar aqui, que é oração. Você já vê que nossos point jovem daqui dessa igreja, não sei se todos aqui são da CB Paz, acho que tem muita gente de Viçosa aqui também. Aqui os nossos pontes jovens de sábado começam às 7 horas, está até no folderzinho que vocês receberam, é um culto de oração. E eu garanto para os irmãos uma coisa, é o culto mais espiritual que essa igreja tem. Porque pensa num culto que a presença de Deus pega na gente. O Abner, a Cibele, o Davi que vem aí direto, eu, a Esther, a Tamira, que viemos aqui direto, somos testemunhas, que a presença de Deus faz presente aqui. É o culto que nós mais sentimos o poder de Deus, que mais a gente chora, que a gente se joga no chão. É um culto maravilhoso. Sabe o que tem nesse culto? A gente faz um louvor, mas basicamente a gente ora ele todo. E no final dá uma palavrinha, mas é um culto inteiramente dedicado à oração. E a oração, meus queridos, é através da oração que o Senhor vai dizer para nós o que pregar, como pregar. Ele vai dar a semente na oração. É uma promessa bíblica, está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, Deus revela os segredos e os conhecimentos dele enquanto nós o invocamos. Então, é quando nós estamos de joelhos dobrados que o tema da nossa mensagem vem até nós. É enquanto estamos de joelhos dobrados que o Senhor lança na nossa mente, no nosso coração, intuições, palavras, versículos que nos levarão a anunciar aquilo que Ele deseja. A maioria das vezes que eu preparo uma mensagem é assim. Eu estou orando e vem dentro de mim um sentimento. Pode ser duas coisas, ou vem uma palavra, vem um versículo na minha mente, assim, claro, um versículo, assim, eu começo a estudar esse versículo e ver o que o Senhor quer dizer em cima dele, ou vem um objetivo, vem em mim ardente no meu coração, orgulho, 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 e aí eu entendi que Deus quer que eu pregue o orgulho. Às vezes Deus quer que eu chore e me arrependa do meu orgulho, para fazer o que eu falei para os irmãos, né, entender, viver e depois estudar e pregar. Então, Deus pode te dar uma passagem completa na mente, ou Ele pode te dar um objetivo, mas enquanto você ora. Porque através da oração, conforme nós lemos ali, que Deus anuncia coisas que você ainda não sabe. E se você vier pregar aquilo que você sabe no púlpito ou numa célula, você vai estar pregando com base na razão humana, com base nos seus conhecimentos. E não ouse fazer isso. Você não é um palestrante, você não é um coach, você é um servo de Jesus Cristo, anunciando as palavras do Deus Todo-Poderoso. Não deve vir da sua boca palavra alguma de opinião pessoal, não deve vir da sua boca, você deve evitar o máximo possível vir coisas pessoais. Você deve estar completamente humilde, e a gente consegue essa humildade, o direcionamento que Deus dá, através da oração. Ele nos guia em cima disso. Na época de Jeremias acontecia muito isso, as pessoas falavam coisas que vinham da cabeça dela. Jeremias 23, 16, fala o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Ele os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. E essas pessoas tiveram um fim terrível, por inventar passagens, por inventar teorias, por inventar notas de pregação. Não é isso que nós devemos fazer, nós devemos falar aquilo que o Senhor nos disse antes. Então, Deus dá essa semente, seja por palavra ou objetivo, um versículo ou objetivo vem até nós, enquanto nós oramos, e a partir daí, vem a nossa ação. Nós devemos desenvolver essa semente que o Senhor lançou em nós durante a nossa oração, ou até mesmo leitura bíblica, pode acontecer enquanto estamos lendo a palavra do Senhor. Nós devemos desenvolver. E como a gente desenvolve? Simplesmente estudando mesmo, com afinco, com dedicação. Tem muitos irmãos queridos que eu já vi pregar, principalmente em célula, mas até em púlpitos, que ele sobe e você vê nitidamente que ele não estudou. A gente entende e pode deixar, passar, assim, relevar, quando a pessoa está nervosa, ela começa a gaguejar e não consegue passar a mensagem, porque isso é natural, igual eu falei. Desde criança eu trabalho contra a timidez, até hoje eu tenho essa timidez em mim, para os irmãos terem uma noção. Quando eu era criança, e tinha chamada na escola,
eu ficava treinando, falar a palavra presente, 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 presente. Quando eu falava assim, Henrique, eu presente, sem gaguejar. Porque eu tinha extrema vergonha de falar presente em voz alta. Eu ainda sou extremamente tímido. Se você for conversar comigo no dia a dia assim, você vai ver que eu sou tímido. Mas eu estou lutando contra isso. Não tem um dia que eu não lute contra isso. E eu comecei a ter a ousadia de vir pregar quando eu pensei da seguinte maneira, que se for necessário que eu seja humilhado, passe vergonha, que as pessoas riem de mim, se isso fosse necessário para a glória de Deus, para que eu anuncie palavras que, como eu disse, né, me fizeram mudar de entendimento, para que as pessoas mudem também de entendimento, e seja necessário que eu me humilhe, assim eu farei para a glória de Deus. Porque não importa o que as pessoas vão pensar de você, não importa o que você mesmo pensa de você, o que importa é pregar o Evangelho. E é assim que nós conseguimos a ousadia para anunciar as palavras do Senhor. Não liga para as pessoas que estão à sua frente, liga para Deus. Acima de tudo, você é um ministro de Deus, você deve ouvir o que Ele falar e anunciar com convicção e firmeza. Porque aquilo que você está falando não vem de você, é a palavra de Deus. É por isso que você é firme, é por isso que você pode falar, ouçam e pratiquem, dará certo, porque isso não vem de você, você estudou e veio baseado na palavra do Senhor. Daí vem a nossa convicção e a nossa firmeza. Então nós devemos estudar com afinco e dedicação, sabe, meus queridos? Leia, procure entender referências, procure homens de Deus que também anunciam sobre isso, procurem livros, estudem da melhor maneira possível, não preguem de maneira negligente, de maneira relaxada, porque se você fizer isso, as pessoas também não vão receber a sua palavra. E mais do que isso, Deus vai te amaldiçoar. Presta atenção aqui, ó, todo mundo olhando para mim, que isso aqui é muito importante. Deus vai te amaldiçoar se você não fizer o trabalho do Senhor de maneira digna. Jeremias 48:10, abre aí, Sibeli, por favor. A primeira parte, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Deus chama maldito aquele que faz o trabalho do Senhor de maneira relaxada. Se eu dever pregar, estude, se prepare. Se você for mal, foi da vontade de Deus que isso acontecesse, porque a sua parte você fez. Agora, se você não fez o mínimo que deveria ser feito, maldito é você. Isso deve pesar de maneira gigantesca no seu coração, meus queridos. E não é só anunciando a palavra, não. Tudo que você faz na igreja. Ali, se você for ler o contexto aí, ele está falando de um trabalho de força armada, mas ali ele está falando de maneira geral, tudo aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, para Ele, maldito seja se você não fizer com dedicação. Então, seja para arrumar as cadeiras aqui na igreja, seja para liderar uma célula, seja para co-liderar uma célula, seja para louvar o Senhor, seja para fazer o que for para Deus, na igreja do Senhor, faça um máximo, ou não faça, senão a mão de Deus vai pesar sobre você. E se você fizer bem feito, haverá recompensa. É muito, né? 880. Se você fizer, você vai ser elevado. Se você fizer de maneira ruim, vai ser humilhado. É assim que Deus trata, meus queridos. Nós devemos fazer com firmeza, com dedicação, com afinco, da melhor maneira possível. Então, tem duas maneiras dessa semente que Deus lança em você serem trabalhadas para serem anunciadas. Dois tipos principais, há outros, né, mas principais de pregações. Há a pregação expositiva e a pregação temática. O que é a pregação expositiva? Essa pregação expositiva ela é a mais simples, ao meu ver, essa é a minha opinião. Eu acho ela mais simples, porque na pregação expositiva você vai ler o texto que Deus te, né, tocou a falar, você vai ler esse texto, você vai explicar esse texto, cada versículo, cada momento, o contexto, tudo bonitinho, e no final vai aplicar esse texto. Por que eu acho mais simples? E percebam, simples não é igual a fácil. Por que eu acho mais simples? Porque já tem um roteiro ali. Você já tem o texto base para você se escorar e começar a estudar. Diferente do outro tipo de palavra, que é a palavra temática, que eu vou explicar mais para frente. Então, a palavra expositiva, a mensagem expositiva é o seguinte: Deus vai te direcionar a um versículo, um capítulo da Bíblia. Você vai estudar, como eu falei, com dedicação, com afinco, não só o capítulo ou o versículo que Deus quer que você anuncie, mas todo o contexto histórico, o contexto bíblico. Se você vai pregar 1 Coríntios capítulo 7, deveres conjugais ali, que fala sobre casamento, divórcio, vida de solteiro, não leia só o capítulo 7 e anuncie o capítulo 7, porque isso que é pregação expositiva. Leia os outros capítulos, procure entender quem escreveu a carta de 1 Coríntios. Paulo, para quem?
para os coríntios, que viviam na cidade grega de Corinto. Que cidade era essa? Havia muito adultério, muita fornicação, muitos pecados sexuais. É por isso que ele dá essas instruções, para que você tenha uma mensagem completa e eficaz. Tem gente que prega sem conhecimento e entendimento nenhum e fica algo vazio. Se você ler mesmo nesse capítulo, se não me engano, nos primeiros versículos, ele começa a citar sobre uma outra carta que ele escreveu. Se você tem a opção, ou Deus te direcionou a fazer uma pregação expositiva, você tem que explicar cada versículo. E o primeiro versículo, se não me engano, começa falando, como vocês me perguntaram na outra carta. Então é necessário que você explique que, por exemplo, 1 Coríntios, na verdade, é uma segunda carta de Paulo, que ele enviou uma antes, os irmãos responderam e ele respondeu essa carta. E 1 Coríntios, e 2 Coríntios, na verdade, é a quarta carta, se os irmãos não sabem. Então é necessário que você entenda todo o contexto, o que se passa antes de anunciar, para que aí você faça de maneira boa, perfeita, e que as pessoas entendam todo aquilo que está acontecendo. E não só o contexto daquele capítulo, mas bíblico. Tem pessoas que pegam, eu falei isso na minha última palavra sobre orgulho, pegam um trecho isolado, não associam com outros versículos, dentro do mesmo livro, ou dos evangelhos, ou do Velho Testamento, e começam a ensinar e expor heresias. Então, meus queridos, tomem muito cuidado, leiam o contexto do capítulo que você está lendo, e leiam toda a palavra de Deus. A Bíblia diz que a soma da palavra é verdade. Quando Jesus foi tentado por Satanás, está lá em Mateus 4, o Satanás, está escrito isso, mas Jesus respondia, também está escrito. Então não pegue trechos isolados, pegue o todo. Jesus fazia isso, está escrito isso, mas também está escrito isso. A Bíblia é a soma das palavras do Senhor. Se você não entendeu algo, leia de novo, leia referências até você entender. Não há contradição na palavra de Deus. Leia ela toda, ela não se contradiz. Então, busque entender o texto, o espírito do texto, aquilo que o pregador, o autor do livro estava querendo passar. E aplique. No final de tudo, deve aplicar. Talvez seja a parte mais complexa de você ler o texto, explicar o texto, e cada explicação, ou no final dessa explicação histórica e bíblica, você aplicar para os dias de hoje. Porque não adianta nada você ler um texto aqui de 1 Coríntios, até que de 1 Coríntios é bem aplicável, que fala de casamento, mas você lê um texto sobre genealogia, de Mateus, lá, capítulo 1, ou dos livros do Pentateuco e por aí vai, você lê uma genealogia, explica quem era cada pessoa, da onde veio, para onde foi, termina a palavra, mas como você vai aplicar isso na vida das pessoas? É necessário que você aplique. Fale, nós viemos da descendência desse homem, através do sangue de Jesus Cristo, para no final você sempre apontar toda a mensagem, por mais que você pregue sobre uma genealogia, por mais que você pregue sobre Cântico dos Cânticos, deve apontar para Jesus Cristo no final, porque a palavra de Deus toda converge em um só homem, que é Jesus Cristo. Então, você deve aplicar de maneira prática para o cotidiano da vida da pessoa, para que ela entenda e saiba como proceder, em cima daquela exposição, e apontar para Jesus, dentro da mensagem expositiva. E dentro da mensagem temática, eu acho ela mais complicada, porque, como eu falei, na expositiva você tem o esboço, na temática você não tem, você cria o esboço. É por isso que é mais seguro, se você é inexperiente na pregação, comece a pregar de maneira expositiva, que você não vai fugir muito do texto, a chance de errar é menor. Desculpa, tem uma água aqui? A chance de você errar é menor do que da maneira temática, porque o esboço é você que faz. Na maneira temática, diferente da expositiva, que a expositiva é ler, explicar e aplicar. Na temática é tema, obviamente, você tem que ter um tema, tópicos e no final a aplicação. Então, os tópicos desse tema é você que faz. Por exemplo, a última palavra que eu dei sobre orgulho, a maioria das minhas palavras é temática. Orgulho, tópico sobre orgulho, o que é orgulho, por que o orgulho é errado, como se dá o orgulho na prática, como evitar o orgulho. Você vai explicando todas as nuances do orgulho em cima desse pecado, para no final terminar apontando para Jesus Cristo. É assim que deve ser feito. Os irmãos entenderam a diferença da palavra expositiva para temática? A mais simples é expositiva, aconselho os irmãos a começarem por essa. É menos provável de você errar, mas você deve fazer com zelo, senão você vai errar. E tem a temática, que você procura um tema e estuda muito esse tema para falar tudo o quanto for possível. E aplica ele. Então, meus queridos, depois de você estudar, depois de você, primeiro você ora, Deus te dá a palavra, você estuda, você vive, e antes de você pregar essa palavra que o Senhor te deu, deixa ela geminando em você e começa a compartilhar. É uma dica que eu dou, compartilhar na roda que você vive, no meio das pessoas, sabe? Cara, Deus está me falando isso esses dias. Começa
a falar com as pessoas à sua volta, com amigos próximos, ou com seus discípulos, ou até mesmo seus discipuladores, eu tenho certeza, é algo que na minha prática funciona muito. Pessoas vão acrescentar na sua vida, acrescentar coisas na sua palavra, seja do seu líder ou seu liderado. Todo mundo tem algo a acrescentar, e mais do que isso, você vai ter mais convicção, mais firmeza de enunciar. Quando eu era menor, estudava para uma prova de história e tal, eu estudava bastante, estudava, sei lá, colonização do Brasil, estudava. Aí, antes de ir para a aula, à tarde, eu ia lá para minha mãe, que estava fazendo almoço, e começava a dar aula para ela daquilo que eu estudei. Dava aula para ela, explicava quem foi Pedro Álvares Cabral, como é que foi a história de Portugal e tal, e tal. Quando eu fazia isso, era certeza que eu ia tirar uma excelente nota na prova, porque aquilo ficava vivo na minha mente, eu anunciava aquilo com a minha voz, eu percebia os meus erros enquanto eu falava e voltava para estudar melhor aquilo que eu tinha dúvida, para depois, aí sim, na hora da prova, eu fazer da melhor maneira possível. Então, peguem essa dica aí que eu dou para os irmãos. Antes de você anunciar uma palavra, compartilhe com as pessoas próximas, que aí você vai ver os erros, as pontas soltas na sua palavra, e você pode corrigir e pregar melhor. Meus queridos, e uma coisa, antes de você começar a comunicar a palavra, ainda no tempo de preparação, de construção, né, de estruturação dessa palavra, você tem que saber o tempo que você tem disponível. Talvez eu não seja muito bom para falar sobre isso, né, porque às vezes eu passo do meu tempo, mas é difícil mesmo essa questão do tempo. Se você está num culto normal, aqui na igreja o pastor adota o seguinte critério, de 30 a 40 minutos, culto de domingo. Então, meus queridos, tentem o máximo possível preparar uma palavra que dure de 30 a 40 minutos, nem menos, nem mais. Você já tem uma margem de 10 minutos aí, então trabalhe o máximo possível para dar 30 a 40 minutos. Fujam de dar 20 minutos, porque 20 minutos é quase uma palavra inicial aqui, uma saudação. E você não consegue, pelo menos na minha opinião, explicar um tema, abordar um tema em 20 minutos com perfeição. Você fala de maneira rasa. Então, é uma palavra de domingo, à noite. Os irmãos passaram a semana inteira esperando essa palavra. Dê uma palavra boa para eles, de pelo menos de 30 minutos. E se o limite máximo aqui é de 40 minutos, então, se você perceber que não vai dar os 40 minutos, vai cortando, vai passando a navalha aí na sua palavra, naquilo que você tem preparado, para dar o mais próximo de 40 minutos possível. É claro, salvo exceções. Se o Espírito te pegar, se o Espírito descer na igreja, aí não, aí é outra história. Mas falando de regra geral. No culto convencional, numa célula, a palavra é mais rápida, é 20 minutinhos, 15 minutinhos. Se você perceber, novamente, se o Espírito descer lá, aí você tem mais liberdade. Por exemplo, teve uma célula nossa lá dos jovens, que não teve nem palavra, porque na hora do louvor, o louvor consumiu toda a célula, porque o Espírito desceu em nós, e a gente começou a adorar o Senhor, não teve nem palavra. Então, há momentos que a ordem, a liturgia vai ser violada, mas é em momentos que o Espírito desce de maneira clara. Tirando isso, deve ser feito com ordem e decência, da melhor maneira possível. Então, numa célula, prepare uma palavra de 15 minutos, 20 minutos, nem menos, nem mais. Não pregue, palavra de célula, não pregue 5 minutos. Não pregue 5 minutos. Os irmãos saíram de casa, ouviram um testemunho, para depois ouvir uma pregação de 5 minutos e ir embora e comer. Você vai passar mais tempo comendo o lanche final da célula do que ouvindo uma palavra. Isso é inaceitável, meus irmãos. 5 minutos de palavra não dá. Tentem pelo menos uns 10, 15 minutos. É o mínimo. Então, procurem fazer com zelo e entender a célula, a ocasião, o culto que você está. Se for algo maior, um seminário com maior tempo, né, de pregação, não como esse, que as palavras ainda são curtas, né, de 45 minutos, então aí você vai ter mais liberdade, em casa, com as pessoas, no áudio. Eu tenho um amigo que eu mando áudio vários áudios de 5, 6, 7, 9 minutos, ele manda também. Então, são ocasiões que a gente deve saber lidar e preparar com base nesse tempo. A Bíblia fala de 2 eventos, de 2 homens, que Paulo pregou, e foram em tempos completamente diferentes, porque ele sabia a ocasião que ele estava e como anunciar, em qual tempo anunciar. Diante de Félix, lá em Atos, você vai ver que a mensagem dele de Félix, de juízo, deve ter durado alguns minutos só, pelo que você lê lá. Em contrapartida, até o pastor anunciou lá, quando Paulo estava em Troade, se eu não me engano, que o Eutico, acho que era Eutico, caiu do telhado, essa história que o pastor Marcos citou aqui, a Bíblia vai dizer que ele começou a pregar durante o partir do pão, que normalmente era 6 horas da tarde, e foi até meia-noite. O cara deu 6 horas de pregação. Eu ainda quero ter a oportunidade de pregar 6 horas, olha que privilégio, a pessoa.
Meu pai tem dia que quase faz isso, né? 6 horas de pregação, aí o cara até caiu de sono. Mas ali era o momento apropriado, ele tinha tempo para isso, ele tinha, eram os irmãos que ele ia abandonar porque ele ia para Jerusalém, então ele tinha que anunciar tudo que era necessário antes de ir embora. E, diante de Félix, uma rápida palavra. Saiba em que momento você está para pregar de acordo com ordem e decência. Outra coisa sobre estrutura, meus queridos, não improvise, não improvise. Tem muita gente, principalmente da linha muito pentecostal, né, que fala, não, a palavra de Deus diz que nós abriríamos a boca e sairia. Então, ele chega aqui sem... Ele vai pregar domingo. Não preparou nada. Abre a Bíblia aqui. Algo horrível e espantoso ocorre na terra. Os profetas têm falsas profecias. Abre um versículo aleatório assim e começa a ensinar em cima disso. Aí você vê que o cara não está preparado, a coisa não flui, não dá certo. Então, a gente deve planificar, planejar o máximo possível. Eu particularmente gosto muito, de quando a gente sabe o que o pregador vai pregar antes dele anunciar. Por exemplo, a gente vai fazer um mês de pregações temáticas sobre o Sermão da Montanha. Cada semana, algo sobre o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Então, isso quer dizer que a gente está aniquilando o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo deu essa direção ao pastor e ele repassou a nós. Então, nós devemos trabalhar em cima disso para anunciar a palavra de Deus. Isso não aniquila o Espírito Santo. Planejamento não aniquila o Espírito Santo, porque senão ele estaria se contradizendo. Ele é a favor de ordem, decência. Se lê Provérbios lá, ele fala muito sobre planejar, sobre se dedicar, sobre se preparar para o futuro, para as coisas da melhor maneira possível. Então, meus queridos, não improvise, estude e faça da melhor maneira possível. E aí, quando você pega o papel para começar a planificar a tua palavra, ela deve conter 3 coisas, importantíssima. Se você tiver isso, você vai conseguir pregar mais de 5 minutos, se você tem dificuldade de pregar muito tempo. Ela tem que ter introdução, isso é fácil, de qualquer redação aí, se você estudou para fazer o Enem. Introdução, misericórdia, faltou 1 minuto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. É necessário esses 3 tópicos aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que você deve fazer? Você deve começar com um texto. Eu vou ter que correr aqui. Os irmãos me dão uns minutinhos para me encerrar aqui? Para me concluir? Amém, então. Eles me deram uns minutinhos, pai. Atos capítulo 8, versículo 30 ao 35. A gente vai ver aqui a história de Filipe. Eu vou pular para o 35 logo, para a gente ganhar tempo. Pula para o 35 aí, Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. O que aconteceu? Filipe estava andando, ele viu um homem em cima de uma carroça, lendo Isaías, e aí o Filipe falou, você entende o que lê? O Espírito Santo mandou ele até lá, falou, você entende o que lê? Ele falou, não, como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E aí vai dizer que, começando por aqueles escritos de Isaías, ele anunciou as boas novas de Jesus Cristo, começando por aquele versículo. Quero que os irmãos percebam isso. Então, a palavra de Deus, regra geral, deve começar de algum ponto de partida. Então, tem um versículo principal, um enfoque bíblico, mesmo que a sua pregação não seja expositiva, mas temática, comece com um versículo para embasar aquilo que você quer falar. Por exemplo, orgulho, comece com um versículo falando que Deus, como foi o que eu fiz, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graça aos humildes. Então, comece com um versículo e, a partir desse versículo, desenvolva as verdades que você quer anunciar. Então, meus queridos, outra coisa que é importante na introdução, começando com o versículo, a segunda coisa você deve cativar, porque é na introdução que você ganha o público. Se eu vou começar de maneira chata, entediante, enfadonha, no início da ministração, as pessoas não vão mais prestar atenção em você. Dificilmente elas vão retornar para a palavra. Então, você deve começar de maneira cativante. Seja ilustrando, seja mostrando uma imagem, seja contando uma história, seja fazendo da melhor maneira possível para cativar a atenção das pessoas. Pede criatividade a Deus aí e vai na fé. Jesus, ele usava muitas ilustrações. Ele contava parábolas, histórias. Então, é bom você fazer com firmeza. Por exemplo, uma maneira que você pode usar, sem contar uma ilustração, uma história, uma parábola, né? Nesse sentido, é você falando o seguinte, eu vou pregar sobre orgulho. E se você é orgulhoso, a graça de Deus não está sobre você. Você cativou o público. Como assim? A graça de Deus não está sobre mim. Por quê? Como assim? Você começa com uma polêmica assim, as pessoas vão começar a prestar atenção em você. E isso dá certo no culto, viu? Eu já vi gente no pregação de YouTube, né? Que vai colocar um título provocativo.
E aí coloca coisas assim, PEC, Deus deixa, é o título do vídeo. Aí no vídeo você clica e fala, Deus deixa porque ele dá o livre-arbítrio, mas ele não deseja isso. Aí tem uma explicação. Mas tem muita gente que vai ver o vídeo no YouTube e não vai clicar, vai estar escrito PEC, Deus deixa, e fala, está escrito aqui, então eu vou pecar. Então a gente deve tomar cuidado. Aí, os irmãos que pregam aqui domingo, na hora de escolher título de palavra para o nosso canal do YouTube, escolha, meus queridos, ó, uma dica para vocês, escolhe títulos simples, provocativos, mas nem tanto, como eu expliquei, mas simples, menos palavras possíveis. Por exemplo, quando Jesus toda vez que Deus anuncia um título, alguma coisa, é sempre uma palavra, pode reparar. Quando ele foi anunciar Jesus Cristo, que Cristo haveria de nascer de uma mulher virgem, lá em Isaías 7 fala, e ele chamará de Emanuel. Emanuel já é o título de Deus para Jesus. É uma palavra só que conta toda a história de Jesus em uma palavra. Nascerá de uma virgem chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Deus vai se fazer homem, estará conosco. E em uma palavra ele resumiu tudo que ele faria. Com Jacó, por exemplo, será chamado, Deus chamou assim, é o nome que Deus dá, é o título que Deus dá para aquela ocasião. Será chamado Israel. O que significa Israel? Lutou com Deus e prevaleceu. Então, escolhe palavras mais simples possível, menos palavras possíveis. Mas isso é só uma observação para YouTube. Mas então, no desenvolvimento, meus queridos, passada a introdução, use ilustrações como Jesus usava. Seja histórias, seja parábolas ou aplicações práticas em cada tópico ou cada parte expositiva que você estiver anunciando. Porque as ilustrações, elas são dinâmicas, ou seja, elas atraem a atenção das pessoas. Na hora, eu estou aqui falando, pode ter gente aí dispersa, dormindo, olhando para as crianças, mas na hora que eu começo a contar uma história aqui, como eu falo da época que eu estudava, eu treinava para falar presente, todo mundo olhou para mim. Na hora que você começa a contar uma história sua, as pessoas olham para você. Aquilo ali é dinâmico, atrai atenção. E é instrutivo. Porque pode ser que você pregue tudo isso, e no final das contas você não lembra nenhum versículo que eu citei, mas você lembra a história que eu contei. E a partir da história você lembra a mensagem que eu quis produzir aqui na vida dos irmãos. Isso acontece muito com uma história que eu vi uma pregação do Luciano Subirá, que ele falou de um evento lá, que ele fez jejum como nunca tinha feito antes, ele se abdicou de várias coisas, orava como nunca tinha orado antes, e um dia ele estava orando e a presença de Deus caiu no lugar onde ele estava orando, os irmãos estavam lá, todos caíram na presença do Senhor, e Deus falou para ele assim, que aquilo que ele estava fazendo não agradava a Deus. Aí ele olhou assim, não agrada o Senhor? Então quando estará bom para o Senhor? Aí ele fala, até que nada mais importe, se deve fazer de todo coração, com força. É mais ou menos assim. Aí tem uma pregação que chama Até que nada mais importe, escutem, maravilhosa. Então, essa ilustração ficou na minha mente. Às vezes eu não lembro o que ele falou, os versículos que ele falou, mas eu lembro que até que nada mais importe. Deus não vê performance, Deus não vê o que você faz de bonito, as suas boas obras. Ele quer coração total, Ele quer amor total, Ele quer paixão total. Então, uma palavra, eu lembro de toda a ministração do Luciano Subirá. E Jesus fazia isso. Ele contava histórias, além de parábolas coisas inventadas, ele contava histórias reais. Jesus contou a história de quem? Rico e Lázaro, é uma história real. Todas as outras parábolas não tem nome, não tem personagem, esse tem, porque aconteceu, aquela história de Rico e Lázaro aconteceu, então Jesus contava história. Jesus contava parábolas, aqui não tem nem por que exemplificar, todos conhecem várias parábolas que Jesus contava. Então, conte parábolas, analogias que você faz. Tem um pastor que é o Hernando Dias Lopes, que eu falei aqui, ele conta muitas parábolas nas palavras dele, eu aprendo bastante assim, é muito instrutivo realmente, e aplicações práticas, sabe, nossa, eu odeio isso, meus queridos, o pregador vai falar sobre amor, aí ele explica a importância de amor, fala que amor é bíblico, fala que Deus ama quem ama ele, quem ama o próximo, faz toda aquela, sabe, a exposição perfeita, e você termina a palavra assim, amém, então eu vou amar, ué, mas como que ama? O pregador faz todo o esboço perfeito, mas não explica como que fazer isso na prática. Dá uma raiva disso, e eu vejo muitos pregadores fazendo isso. Então, quando você for anunciar algo, pregar algo, faça aplicações práticas. Explique para as pessoas como produzir aquilo no cotidiano. Explique, senão as pessoas vão terminar. Eu quero fazer, mas não sei fazer. Então, é isso, aplicações práticas. Parábolas e histórias faz parte da ilustração. Outra coisa, durante o desenvolvimento, seja claro, seja o mais claro possível. Use um português que as pessoas entendam. Analise a plateia que você está pregando.
Se é uma plateia instruída, use palavras boas, formais. Se é uma plateia mais ignorante, use palavras mais informais. Se adeque ao público que está te ouvindo. E se tem um público variado, faça o seguinte, eu faço isso, você pode usar essa técnica. Eu uso uma palavra rebuscada e logo em seguida a explicação dela. Os irmãos podem perceber que eu costumo fazer isso. Ao ler a Bíblia, é um axioma que que Deus quer que nós obedecemos, ou seja, é auto-evidente que Deus quer que nós obedecemos. Eu falo a palavra difícil, depois eu explico ela em sequência. Isso é bom até que faz as pessoas fixarem aquela informação quando você repete 2 vezes. Jesus fazia isso, ele repetia 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, use o português de maneira correta para o público que está te ouvindo. E antes de construir algo que Deus te entregou, é necessário muitas vezes que você desconstrua. Então, eu vou pregar sobre o amor. Há muita mentira, o mundo prega muita coisa errada sobre amor. Então, antes de falar o que é o amor, desconstrua o que é o amor. Jesus fazia isso. Antes de falar o que era, ele falava o que não era. Vocês ouviram o que foi dito. Odiará o seu próximo. Eu lhes digo. É para amar como Deus o ama. Amem o próximo como eu amo vocês. Perdi o versículo. Como é que é? Como a ti mesmo, essa é a palavra, a ti mesmo. Então, obrigado, irmão. Então é necessário que, antes da gente construir algo, desconstruir algo. É necessário que nós façamos isso. Jesus fazia isso. Ele falava, não é assim, é assim. Então vai pregar sobre o amor? Desconstrua o que o amor mundano fala o que é o amor, e aí comece a construir o que é o amor. Faça isso, meus queridos. E tenha muito cuidado de não querer anunciar algo novo. Pregue o que é velho mesmo, o que é batido, o que todo mundo sabe. Não fala, nossa, eu tive uma revelação que ninguém teve. Eu abri aqui e descobri que, na verdade, tem mais um anjo, além de Miguel e Gabriel, o nome dele é Latrel. E esse anjo está escondido aqui nesse versículo, quando você vê aqui que fala lá, e no próximo a palavra é Trel, é o nome de alguém assim. Aí você fala, nossa, eu descobri. Não invente aquilo que não existe, que não está na palavra de Deus. Se concentre naquilo que todo mundo já pregou, mas você faça da sua maneira, a aplicação que Deus te instruiu a fazer na hora. Paulo falava isso em Filipenses, ele falava o seguinte, Filipenses 3:1, finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor, escrevo de novo, as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então ele fala, falar as mesmas coisas para mim não é cansativo, mas é uma segurança para vocês. Esse é o verdadeiro evangelho, você vai repetir a mesma palavra. Não tenha medo de repetir as mesmas palavras, às vezes toda semana. Tinha uma época que meu pai falava toda semana de graça, eu falava, pai, tá bom já, todo mundo já entendeu o que é graça. Mas aí eu vi uma vez um pastor falando assim, se o pastor está pregando muito o mesmo tema, é porque vocês não estão entendendo praticando aquilo. Então, tome a jeito, meus irmãos, ovelhas do Senhor, para que o pastor mude a palavra. Então, não é errado pregar a mesma coisa, mas você deve fazer da melhor maneira possível. E se você estiver pregando, meus queridos, seja proativo. Se você perceber que enquanto você anuncia a palavra, os irmãos começam a cochilar, começam a distrair, olhar para o lado, faça algo, comece a falar mais alto, ande pelos lados, que vai atrair a atenção das pessoas. Eu faço muito isso na célula. Quando eu estou pregando, eu vejo que os jovens, ou o pessoal do 13 de maio está dispersando, eu falo assim, então, meus irmãos, eu ergo a voz, e aí todo mundo olha para mim assustado, assim, eu continuo a palavra. Peguei a atenção deles de volta. Use técnica, seja proativo, atrai a atenção das pessoas. E uma dica aqui, se você estiver pregando no púlpito, se estiver pregando no púlpito, fique parado, não ande muito. Senão, quando você estiver andando, as pessoas vão desconcentrar daquilo que você está dizendo. É mais importante que elas prestem atenção nas suas palavras do que em você. E para concluir, meus queridos, inclusive, a parte que eu falei, né, tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão deve ser feita, quando você prega, a sua conclusão deve ser um apanhado geral. Ou seja, você deve aplicar cada parte daquilo que você anunciou, em cada momento, para as pessoas entenderem e viverem, e no final, acima de tudo, você deve apontar para Cristo. Então, sua palavra tem que ter introdução, você deve atrair a atenção das pessoas, começar por um texto base e atrair a atenção das pessoas. Desenvolvimento, você deve desenvolver o assunto, tópicos, referências, histórias, analogias, parábolas, encher aquilo de maneira mais densa possível, para no final concluir fazendo um apanhadão geral de tudo que você falou durante a palavra, é o que eu estou fazendo agora, vocês perceberam? Você faz um apanhadão geral de tudo que você falou durante a palavra, e aí você termina apontando para Cristo, que eu vou fazer agora. A gente prega a palavra de Deus porque não é a nossa palavra, a gente prega porque é a palavra de Deus. A gente tem que entender isso, meus queridos.
nós devemos fazer isso com dedicação, com zelo e com paixão, porque é para a glória de Deus. E Jesus conta com você. Você percebe o privilégio que é isso? Jesus conta com você, miserável pecador. Lá em Isaías 6, Isaías teve uma visão, e aí Deus fala, quem enviarei, quem há de ir por nós? Você, quando aceita pregar, você fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então faça da melhor maneira possível, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode ser que ninguém escute o que você está falando, pode ser que ninguém receba o que você está anunciando, mas Deus viu e Deus se alegrou. Mais importa colocar um sorriso no nosso Senhor do que aplausos da plateia. Amém?